Olá, você está ouvindo o podcast da Bicompliance. Toda semana a gente traz para você conteúdos e dicas práticas sobre compliance e proteção de dados. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Dil, eu sou advogada e cofundadora da Bicompliance. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre conscientização e treinamentos para a proteção de dados. Essa série de dicas que eu vou trazer aqui para vocês, a gente pegou do IAPP, que é a Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, é uma das maiores associações do mundo sobre o tema da proteção de dados. E eles identificaram aí uma série de dicas de como a gente pode treinar os nossos colaboradores para a gente ter uma maior proteção de dados dentro da nossa empresa. E, bom, geralmente, né, o pessoal que cuida da proteção de dados da empresa, a gente tende a achar que a proteção de dados é a prioridade número 1 na mente de todos os colaboradores, na mente de todo mundo na empresa. Mas, na verdade, quando a gente vai ver a fundo, não é assim. E os funcionários em geral, os colaboradores em geral, eles estão mais preocupados no dia a dia em cumprir as suas tarefas. A gente precisa criar a cultura da proteção de dados para que os colaboradores, desde o começo das suas tarefas, desde a sua concepção, a proteção de dados consiga permear os assuntos do dia a dia dele, né? Que ele leve essa proteção de dados diariamente nas suas atividades. Mas isso é algo que a gente precisa ainda construir, especialmente aqui no Brasil, que a gente está começando agora a falar de proteção de dados. Então a gente precisa construir uma cultura. Isso não vem naturalmente para os colaboradores que estão hoje priorizando a completude das tarefas diárias deles e não a proteção de dados. Então, de novo, precisamos criar essa cultura dentro da empresa. E nós, como profissionais da proteção de dados, como que a gente faz isso? A gente faz isso pelos treinamentos e pela conscientização. É assim que a gente fecha essa lacuna entre colaboradores e a privacidade de dados. É assim que a gente consegue criar essa grande cultura de proteção de dados tão importante na nossa empresa. Então vamos lá, né? Em relação ao treinamento, um fator muito importante que você deve ter em mente antes de começar um treinamento é saber quem é o seu público. Para quem você está dialogando, quais são esses colaboradores? Isso em relação ao nível de escolaridade que eles possuem, para você saber qual linguagem você vai utilizar com eles e também saber a profundidade do seu treinamento. Então é muito importante reconhecer quem é o seu público, né? Quais são, se você dividir os seus colaboradores em várias salas de treinamento, quais são essas salas, né? Quem são esses colaboradores? Em segundo lugar, você pode também conversar com o RH da sua empresa. O RH é esse setor que tem muita prática em cima desses assuntos de treinamentos e eles podem ajudar muito vocês nesse momento. Eles vão com certeza ter dicas valiosas aí para treinar os funcionários da sua empresa. Em terceiro lugar, então, a gente chega agora no momento de montar efetivamente o treinamento. Essa montagem desse treinamento, é claro que você precisa levar em consideração o seu budget para isso, né, o orçamento da sua empresa para criar esse treinamento, mas o seu treinamento ele pode ser formal, ou seja, né, numa classe, numa sala de aula, ou EAD, num formato de aula mais convencional, em que um professor passa um determinado conceito, ou ele pode ser um pouco mais leve. Você pode utilizar as duas formas, utilizar a metodologia de sala de aula e usar treinamentos mais leves, que são o quê? São workshops em que você vai demonstrar casos reais, você vai fazer um storytelling para os colaboradores, para eles entenderem o que está acontecendo. Você pode usar jogos ou games virtuais ou jogos de tabuleiros dentro de salas. E você também pode usar uma coisa que o IAPP traz pra gente como dica, que é o Lunch and Learn. Isso não é tão comum aqui no Brasil, mas eu acho que é uma ferramenta bem interessante de se usar, que é fazer almoços para os colaboradores em que eles possam ter uma palestra enquanto eles estão almoçando. Isso tende a deixar o ambiente um pouco mais leve. Você pode usar também slogans fáceis de memorizar. Você pode usar motivadores e recompensas se os códigos e políticas da sua empresa permitirem isso, é claro.
E aqui eu tô falando da disponibilização de ícones, de emblemas, de troféu virtual para cada pessoa que faz os treinamentos. Isso costuma motivar os colaboradores. E aí, o que a gente precisa fazer depois desse treinamento, né? Claro que a gente precisa repetir isso ao longo do tempo, todo mundo precisa ser treinado, esse treinamento ele deve ser periódico e você também tem que ter aí uma campanha de conscientização dentro da sua empresa, né? Então isso você pode, por exemplo, enviar uma newsletter mensal ou semanal com alguma pílula de conhecimento sobre proteção de dados para manter essa cultura de proteção de dados ativa na sua empresa. Você pode entregar flyers, pode colocar naquelas televisões, se a sua empresa tiver televisões nos corredores, dentro do elevador, você pode colocar uma comunicação ali também, comunicações na intranet, disponibilização de e-books ou de livros sobre proteção de dados para os colaboradores também são muito bem-vindos, e assim a gente consegue manter o assunto da proteção de dados vivo dentro da empresa, e a gente consegue então manter essa cultura e criar essa cultura de proteção de dados dentro da empresa. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas e até a próxima!